Queiram sentar-se, por gentileza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos, não sei se perceberam a oração inicial da missa, tem aí no jornalzinho de vocês, né? O padre começou da seguinte maneira, né? Senhor, ó Deus, estamos na ceia do Senhor. Estamos nos preparando para a ceia. É interessante como a liturgia começa, né, com essa frase, porque nos faz entender que a Santa Missa, aquilo que nós realizamos, né, diariamente no templo de Deus, a Santa Missa não é apenas um rito que faz uma memória, uma lembrança daquilo que Jesus fez e viveu há 2000 anos atrás, e fica por isso mesmo, como que lá no passado. Não. Todos nós que participamos da Santa Liturgia tomamos parte daqueles acontecimentos. Por isso que hoje, quinta-feira santa, através da Santa Missa, todos nós devemos sentir em nosso coração que hoje estamos sentados à mesa com Jesus e os discípulos. Participar da missa, da ceia do Senhor, repito, não é apenas lembrar de algo que aconteceu há 2000 anos, porque esse grande acontecimento, através da Santa Missa, se faz presente hoje, para que todos nós possamos participar dele. Hoje é um dia, poderia dizer, especialíssimo. Um dia em que temos a oportunidade, repito, de se aproximar de Cristo na Eucaristia, sentar-se à mesa nesse grande dia em que estamos às vésperas, né, dele entregar a sua vida por nós na cruz para a nossa salvação. Um dia tão especial, tão precioso, porque nós compreendemos, através desse mistério inteiro que nós celebramos, que hoje nós ganhamos 3 presentes incríveis da parte de Deus. 3 presentes que, poderia dizer, resumem todo o mistério que nós celebramos na Quinta-feira Santa. Hoje, cantamos, né, no canto de entrada, todo o simbolismo da ceia em si nos remete ao primeiro deles, que é o dom da Eucaristia. Nesta quinta-feira, Jesus Cristo presenteou a sua igreja com o dom precioso do Santíssimo Sacramento. Quando ele, sentado à mesa com os seus discípulos, como escutávamos na segunda leitura de São Paulo, né? Cristo tomou um pedaço de pão, tomou um cálice com vinho e disse: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazendo memória, sim, aquilo que escutávamos na primeira leitura, a Páscoa dos judeus. Anualmente os judeus se reuniam para fazer a ceia pascal, sacrificavam um cordeiro em memória, né, da fuga, da libertação do Egito, da escravidão do Egito, mas que aquilo não era senão uma preparação para a verdadeira Páscoa, porque o verdadeiro cordeiro seria imolado, aquele cordeiro que nos libertaria não da escravidão do Egito, de uma escravidão, digamos assim, física, mas um cordeiro que pela sua morte e pelo seu sangue nos libertaria da maior de todas as escravidões, que é a escravidão do pecado. Então Cristo, na última ceia, ele institui o sacrifício eucarístico que sim nos salvou. E é interessante as palavras que nosso Senhor coloca, né? Este pão é o meu corpo que será entregue. Este cálice é o cálice do meu sangue que será derramado. E a gente poderia se perguntar, né? Na quinta-feira santa, o corpo que seria entregue já estava lá, o sangue derramado de Jesus só ia ser derramado na sexta, já estava ali presente na quinta-feira, um dia antes? Sim. E é aí que a gente começa a entender o que é a Eucaristia. A Eucaristia, caros irmãos, não é apenas um banquete festivo, é também, mas a Eucaristia é sobretudo o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, ele antecipou na quinta-feira santa o sacrifício que nos salva, de maneira sacramental. E o Papa João Paulo II, em um dos seus documentos, né, refletindo com outras palavras essa realidade, ele disse o seguinte, que Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia para que todos nós pudéssemos compreender que o amor de Deus por nós não é algo do passado, mas é algo que continua através dos séculos. Cristo nos deu o sacramento da Eucaristia
para perpetuar o seu sacrifício da cruz durante todos os séculos. De tal modo que, ao receber nosso Senhor no pão e no vinho consagrados, nós sentimos, tocados por Deus pelo seu amor, porque foi a maneira de Cristo trazer até nós o sacrifício que nos salvou. Então, o primeiro presente, o maior de todos, o maior de todos os sacramentos, Cristo nos deu neste dia santo da quinta-feira, em que Ele, querendo ficar tão próximo de nós, fez-se, transformou aquele pedacinho de pão que Ele ceava com os seus discípulos na presença real e verdadeira do seu corpo e do seu sangue. Para ficar perto de nós, Cristo se fez pequeno. Isso aqui é um grande resumo da própria vida de Cristo. No Natal nós celebrávamos, há alguns meses atrás, um Deus que habitava nos altos céus, mas Ele se fez pequeno e frágil, nascendo ali em Belém, na fragilidade da nossa carne, numa manjedoura. Mas esse Deus que Ele não se contenta somente com isso, de se esvaziar e assumir a nossa condição humana, nascendo na pobreza de Belém, um Deus que morre de amor por nós, e Ele quer, inclusive, ir além, a ponto de fazer-se pequeno num pedacinho de pão. Em cada Eucaristia, é sempre necessário relembrar, nós não temos ali um símbolo que nos faz uma memória da presença de Cristo. Não, a Igreja nos ensina que em cada hóstia consagrada, em cada gota do vinho consagrado na Santa Missa, está nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente presentes. Então, como aqueles discípulos que se uniram a Cristo, seguindo, escutando sua palavra, e foram capazes de derramar o seu sangue por amor a Jesus Cristo, todos nós, ao virmos a Santa Missa e recebermos Jesus na Eucaristia, como que experimentamos a mesma coisa, como que experimentamos aquela proximidade que fez com que Pedro, por exemplo, largasse tudo, seu barco, suas redes, para seguir Jesus Cristo, e no final de sua vida ele dissesse, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Ele teve uma experiência profunda com Cristo. E nós não podemos ficar desanimados porque não conhecemos Cristo fisicamente, porque Ele nasceu e subiu aos céus há 2000 anos atrás, porque, repito, Ele se faz presente em cada Eucaristia. Por amor a nós, Ele quis continuar em nosso meio, através da Eucaristia, do pão e do vinho consagrados. Então esse foi o primeiro presente que Cristo nos deu na Quinta-feira Santa, o sacramento da Eucaristia, que nos alimenta, nos dá força na nossa caminhada rumo ao céu. Mas há, junto a esse sacramento, um outro presente que Ele também nos deu, que é o sacerdócio. Padre Nilson falou, toda Quinta-feira Santa pela manhã, o bispo na catedral, ele faz uma grande missa que reúne todos os padres, em que nós renovamos as nossas promessas sacerdotais, aquelas promessas que nós assumimos diante do bispo, diante da igreja, diante de Deus, quando nós fomos ordenados, naquele feliz dia em que nos tornamos padres. E toda Quinta-feira Santa, no dia da instituição da Eucaristia, nós também comemoramos e celebramos esse outro presente que Deus nos deu, os padres, o sacerdócio, porque através desses homens frágeis, pecadores, cheios de defeitos e de fraquezas, que Cristo quis continuar a agir entre nós. Quando Jesus ele tomou o pão, tomou o cálice com o vinho e disse, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, ele conclui, aquela narrativa da instituição que escutamos em cada Santa Missa, dizendo o seguinte: fazei isto em memória de mim. Ao dizer isso, caros irmãos, ele está dando uma ordem aos seus apóstolos de repetir continuamente aquele gesto para que o seu sacrifício se perpetue e alcance a cada um de nós. Ninguém nasce com esse poder. Ninguém, por mais santo que seja, tem o poder de consagrar o Santíssimo Sacramento. É por isso que Cristo, querendo perpetuar, repito, a sua presença entre nós, Ele deu esse poder aos seus apóstolos, quando Ele disse: fazei isto em memória de mim. Então hoje, sim, é o dia em que nasce o sacerdócio, nasce
o sacerdócio ministerial, né? A vida dos padres, enfim, porque foi ali onde Jesus deu aos seus apóstolos tamanho poder. Então, disse, né, quando eu mencionei no início esse segundo presente, que Deus ele continua a agir entre nós através de nós padres. E um ponto interessante que, pelo menos para mim, é algo que é difícil de compreender. Como é que Cristo ele atua através de cada um de nós pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados? E vocês sabem muito bem, né? Quando convivem conosco, todo mundo sabe o defeito do padre, o pecado do padre, a fraqueza do padre. Mas é impressionante, é algo que é impossível assim da gente compreender totalmente, esse grande mistério de Cristo atuar, agir entre nós, apesar das nossas fraquezas. Por isso que na Sagrada Escritura nós lemos, né? Nós carregamos esse tesouro precioso em vasos de barro, em vasos quebradiços. E esse é o grande mistério do sacerdócio. Quando nós, no dia da nossa ordenação, né, nos prostramos no chão, naquele gesto de entrega total e definitiva a Deus, sem volta, porque uma vez padre, sempre padre. Quando nós entregamos e consagramos toda a nossa vida a Deus, Deus ele passa a atuar em nossa vida, em nosso corpo, de uma maneira completamente nova, sem que nós deixemos de ser nós mesmos. Isso aqui é impressionante. Quando eu fui ordenado, no dia seguinte, aquelas palavras que tanto eu escutava e que poderia repetir 1000 vezes antes, né, da minha ordenação, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e que não acontecia nada, tão logo eu fui ordenado, aquelas palavras passam a ser, as minhas palavras passam a ser também palavra de Deus entre nós. Deus ele fala através do sacerdócio dos padres, né, na hora da consagração. Deus é quem fala através de nós, quando no confessionário o padre diz, eu te absolvo dos teus pecados. Não é o padre quem diz, é Cristo que fala através do padre, porque nós, repito, não temos poder para isso, mas com a consagração da ordenação sacerdotal, Deus ele passa a atuar através de nós. É um mistério grandioso que constantemente deve levar-nos, né? Falo aqui em nome dos padres, a uma consciência cada vez maior da maneira como nós devemos tocar a nossa vida, porque nunca seremos dignos de tal mistério, mas Cristo continuamente ele vai atuando através de nós. Então, ao passo que nós louvamos e agradecemos a Deus por esse grande dom dele constantemente suscitar vocações e dar esse poder a alguns homens que ele mesmo escolhe, para que tenhamos a Eucaristia, para que tenhamos o perdão que ele nos dá através da confissão, tenhamos a unção dos enfermos, tenhamos todos os sacramentos. Ao passo que nós agradecemos a Deus por tudo isso, devemos todos assumir um compromisso neste dia de rezar pelos padres. Sabemos muito bem, né? Mencionei das nossas fraquezas, somos seres humanos, pecadores como todos, nos confessamos como todos vocês, no período da quaresma, todo padre também vai lá fazer sua confissão constantemente. É por isso que todo católico que se preze, deve sim ter como uma prática diária em sua vida a oração pelos sacerdotes, para que Deus ele continue a nos sustentar nessa batalha diária de continuar a agir através de homens frágeis e pecadores. Muito da oração de vocês, caros irmãos, né? É graças à oração de vocês e à graça que Deus nos dá que nós continuamos de pé. Então, é um tempo, hoje é um grande dia para agradecermos a Deus pelos padres, mas ao mesmo tempo tomar consciência do nosso dever de rezar por eles. O Papa Bento XVI, né, dizia, quando a gente vê assim uma notícia, né, na televisão que tanto nos entristece, um padre fez isso, um padre aconteceu, enfim, o Papa Bento XVI dizia que uma árvore quando cai, ela faz muito mais barulho do que uma floresta inteira que vai crescendo no silêncio. Então essa é uma grande realidade que acontece entre nós. Como é fácil, né? Parece focar a atenção na fraqueza e na queda,
e esquecemos do nosso principal dever de rezar para que essa floresta inteira que Deus vai suscitando, de novas vocações, de jovens que querem abandonar tudo para entrar no seminário e então consagrar toda a sua vida a Deus, isso tudo no silêncio, né? No escondimento daquela vida doada, no interior, nos sítios, naquela última capela do fim do mundo, ali está a presença de nosso Senhor, graças à presença de um sacerdote. Então, devemos sim nutrir, né, de força, de graça, através das nossas orações, a vida dos nossos sacerdotes, né? Me incluo entre eles, né, o Padre Nilson, quem frequenta o santuário, tem a bondade de rezar por nós, né, diariamente, para que nós continuemos sempre fiéis ao nosso serviço. Então, o dom da Eucaristia, o dom do sacerdócio ministerial, a presença dos padres, né, dos bispos, enfim, os sucessores dos apóstolos. Mas há também um terceiro presente que Cristo nos dá na celebração da Quinta-feira Santa, que é o presente do mandamento novo do amor. Cristo, ao cear com os seus apóstolos, ele nos disse, né? Disse a eles e a cada um de nós, porque na Santa Missa, repito, estamos na ceia do Senhor, diz o novo mandamento: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, não como a si mesmos, como eu vos tenho amado. Esse mandamento é novo, ainda que Jesus tenha falado do amor ao próximo em sua pregação, ainda que no Antigo Testamento, sim, havia o mandamento do amor ao próximo, mas na última ceia Cristo, ele dá uma novidade para esse mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E para manifestar que tipo de amor é esse que Cristo tem por nós, ele se levanta daquela ceia, tira o seu manto, que simbolizava o seu senhorio, amarra, né, uma toalha que os escravos utilizavam, e ele vai ajoelhando-se diante de cada um dos apóstolos, inclusive de Judas. Cristo vai lavando-lhes os pés, como que fazendo-se escravo de todos eles. E ao final ele nos diz, né, quando Pedro ele fica chocado: Senhor, tu nunca vai me lavar os pés. E ele não entendia o que estava acontecendo, que quando Cristo de joelhos serve a Simão Pedro, aos demais apóstolos, lava-lhes os pés, na verdade ele está antecipando aquilo que ele iria fazer na cruz, porque é graças ao sangue derramado na cruz, o sangue e a água que brotam do lado aberto de Cristo, que nós somos purificados dos nossos pecados, que nós somos completamente purificados e banhados, e então o céu se abre para cada um de nós. Então Cristo de joelhos diante de Pedro, dos apóstolos e de cada um de nós, que depois iremos repetir esse gesto, ele está nos mostrando aquilo que ele quer fazer conosco. A salvação, caros irmãos, não é uma realidade que nós alcançamos com a nossa própria força, mas é fruto do amor de um Deus que se inclina para lavar-nos os pés, para nos purificar. Então quando Pedro escuta, né, da parte do Senhor: Simão, se tu não deixares eu te purificar, eu te lavar os pés, não terás parte comigo. Porque a comunhão com Deus, a nossa união com Jesus Cristo, se dá precisamente pela purificação dos nossos pecados. Ao nos purificar, Cristo ele passa a habitar em nosso coração. E aí Simão Pedro então se empolga, né? Senhor, não lava apenas os pés, mas a cabeça, enfim, o corpo inteiro. Ele entendeu de fato o que Cristo estava para realizar nele, né? Então, lavando os pés de um por um, inclusive, repito, de Judas, né? Como Cristo deve ter olhado para Judas, né, ao lavar-lhe os pés, quem sabe numa última tentativa de tentar mudar o coração daquele homem, para salvá-lo também. E depois, quando Cristo então se levanta, ele diz, né? Ele pergunta, na verdade, aos discípulos e a cada um de nós: compreendeis o que acabo de fazer? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Isso que Cristo nos pergunta. Vós me chamais de mestre e Senhor. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o nosso mestre e o nosso Senhor. Ele admite isso. Dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu,
o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Quando nós recebemos nosso Senhor na Eucaristia e experimentamos a infinitude do amor de Deus por cada um de nós, esse amor nós não podemos guardar só para cada um de nós, caros irmãos. O amor de Deus não é para a gente pegar, colocar no nosso coração e ficar assim, tá bom, deixa somente eu aqui com isso. Não. Ao sentir o amor de Deus por cada um de nós, devemos nos preencher tanto desse amor ao ponto de levá-lo aos demais. Por isso Cristo nos disse, né? Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Cristo nos amou, entregando a sua vida, doando-se completamente, colocando-se a serviço dos demais. Por isso que um dos grandes ensinamentos de Cristo é precisamente esse: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aqui Cristo nos dá, caros irmãos, o segredo da felicidade. O segredo da felicidade não consiste em fazer dos outros meios para me servir e alcançar uma felicidade egoísta, que eu nunca vou me satisfazer. Na verdade, a grande satisfação do nosso coração consiste em sair de nós mesmos, em nos doar cada vez mais aos outros. Uma mãe, ela se realiza plenamente, não quando ela consegue tudo para si e faz com que o filho, o marido, enfim, todos passem a servi-la, mas ela experimenta aquela satisfação, inclusive em meio ao cansaço, quando ela consegue sair de si mesmo e amar aquela criancinha que sempre depende dela, que depende totalmente dela. Um padre, ele se realiza completamente, não quando ele transforma, por exemplo, os fiéis, a paróquia, enfim, em servidores seus e exerce uma autoridade rígida nesse sentido, não. Um padre, ele se preenche, se satisfaz interiormente quando ele imita Jesus Cristo, servindo e se doando. E para que nós tenhamos sempre essa consciência, logo após a homilia, o padre vai novamente, repetir o gesto de Cristo, para saber como devemos tocar cada um de nós a nossa vida, sempre a serviço dos demais. Quando fazemos isso, caros irmãos, a Eucaristia que recebemos, ela não fica apenas em nosso coração, mas ela começa também agora a sair de nós mesmos e a tocar também quem está ao nosso redor. Dei-vos o exemplo. Vocês compreenderam o que eu fiz? Cristo nos pergunta no dia de hoje. Eu fiz isso para que também vós façais a mesma coisa. Que com esses dias, da festa da Páscoa, o tríduo pascal, ao contemplar Cristo que se esvazia, se coloca diante de nós em gesto de serviço e doação, possamos aprender com o Mestre a chegar à plenitude do amor quando nós contemplamos Cristo entregando-se completamente por nós na cruz. Caros irmãos, façamos o mesmo e assim seremos como Cristo e encontraremos a verdadeira felicidade do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.